E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A arena ainda nem tinha esvaziado quando o corredor que leva ao vestiário do Corinthians virou um corredor polonês de emoções. Barulho de chuteira raspando no piso, vozes sobrepostas, o zunido dos microfones procurando uma frase que virasse manchete. E ela veio, cortante como um contra-ataque perfeito: não joga mais comigo. A sentença, atribuída a Dorival, ecoou como um trovão depois do empate quente contra o Bahia, e bastou para incendiar a noite em Itaquera. Quem viu de perto garante que não foi explosão gratuita, foi o extravasar de um copo que já vinha transbordando há semanas, entre falhas de concentração e erros repetidos em momentos-chave. No gramado, o roteiro tinha sido provocativo. O Corinthians dominou trechos do jogo, alternou intensidade e posse, mas pagou caro por decisões equivocadas no terço final e por uma desatenção defensiva em bola parada. O Bahia, mordaz, aproveitou as brechas com maturidade. Quando a arbitragem apitou o fim, o semblante de Dorival já era um presságio. Tinha dedo em riste, descontentamento visível e a sensação de que a coletiva não seria apenas um compêndio de números. Seria um recado. E recado veio forte, daqueles que viram divisor de águas num vestiário. A fala explosiva encontra contexto num ambiente competitivo em que 2025 cobra constância, intensidade e leitura fria de momentos decisivos. Dorival, conhecido por costurar elencos com liderança tranquila, trocou o tom. Em vez do discurso habitual sobre evolução passo a passo, apareceu a cobrança dura, voltada a um episódio específico que virou símbolo do que não pode mais acontecer. Não foi uma rusga técnica, foi uma questão de padrão profissional. O treinador enxergou desatenção, falta de recomposição imediata e uma desconexão entre o desenho tático e a execução no calor do jogo. Nos bastidores, a noite seguiu com portas fechadas, reunião curta e direta. O técnico pediu que a comissão trouxesse recortes de vídeo do lance que motivou a bronca, um compêndio de segundos que viraram uma eternidade. Enquanto isso, a diretoria monitorava o termômetro externo, reação da torcida, movimentação nas redes, a leitura de ex-atletas e comentaristas. O núcleo duro do futebol sabe que declarações assim não nascem do nada, são artefatos de pressão e estratégia. Às vezes, são um antídoto para a zona de conforto que, sorrateira, se instala em elencos talentosos. Em campo, o desenho do Corinthians buscou amplitude pelos lados, meias em apoio agressivo e um pivô que alternou gravidade e escoamento de jogadas. Quando funcionou, o time empurrou o Bahia contra a própria área, criando situações de cruzamento rasteiro e finalizações de média distância. Quando travou, apareceu o velho problema de circulação lenta e tomada de decisão precipitada na zona de definição. O Bahia, por sua vez, soube recuar sem perder mordida, ligando transições com 2 toques e punindo espaços entre as linhas. A frase "não joga mais comigo" não precisa necessariamente ser literal para gerar efeito. No futebol, declarações públicas podem ser ferramentas de gestão. Servem para sacudir o vestiário, para demarcar limites, em última instância, para proteger o coletivo. Dorival sabe que o calendário é impiedoso e que a margem de erro encolheu. Há momentos em que a conversa privada não basta, é preciso demarcar a linha no chão e pedir que todos a respeitem. A noite contra o Bahia pareceu exatamente isso: uma linha, um basta, um marco. O torcedor, por sua vez, oscilou entre o choque e o apoio ao treinador. De um lado, quem entende que cobrança pública expõe e desgasta. De outro, quem pede pulso firme e leitura de vestiário para atar pontas soltas antes que virem nós cegos. O que ninguém discute é que o Corinthians precisa transformar a raiva da noite em ação no treino seguinte. Futebol perdoa falhas, mas não tolera a repetição das mesmas falhas. O elenco terá de responder com intensidade, com a proverbial semana perfeita de treinos, concentração, microajustes táticos e zerar as distrações. No rescaldo tático, a comissão projeta ajustes práticos. Um primeiro bloco de trabalho focará na proteção às costas dos laterais, com basculação mais sincronizada do volante de cobertura e balanço mais curto do zagueiro da sobra. No terço final,
a prioridade é clarificar a primeira decisão após o passe de ruptura, ou finaliza, ou acha o homem do facão. Sem meio termo hesitante. Para isso, a equipe pretende repetir padrões de finalização até a exaustão, buscando automatismos que sobrevivam à pressão do jogo grande. Há também um componente de hierarquia interna que a noite escancarou. Em elencos vencedores, os líderes de vestiário operam como amortecedores de crise. Conversam, traduzem, aproximam. A expectativa, a partir de agora, é que as vozes experientes do elenco chamem a responsabilidade e absorvam o impacto. Quando o treinador sobe o tom, os capitães descem ao detalhe, cobram ajuste de postura no aquecimento, corrigem rotas no intervalo, blindam os mais jovens das tempestades que a manchete carrega. Outro ponto de inflexão é o recorte físico. O calendário empilha viagens, e a equipe de alto rendimento do clube sabe que uma perna meio pesada vira segundo de atraso na recomposição. A resposta virá no microciclo, controle de carga, recuperação ativa, sessões de força específica e jogos reduzidos com objetivo claro de intensidade sustentada. Não é segredo, é método. E método, quando cobrado publicamente, tende a ganhar aderência, porque transforma a dor de uma noite ruim em combustível para a semana. No mercado, como sempre, a noite alimenta especulações. Uma declaração forte de treinador costuma acender radares de empresários e clubes que farejam oportunidades. Mas a diretoria do Corinthians trabalha com pragmatismo. Primeiro, reorganizar o desenho interno. Depois, se necessário, ajustar peças. Não se troca elenco a cada tropeço, nem se entra em leilão emocional. O recado de Dorival não foi pedido de dispensa, foi pedido de padrão. Quem atingir, fica e cresce. Quem não atingir, perde espaço. Simples, direto, competitivo. Há, ainda, uma camada emocional que explica muito do que se viu. Corinthians e Bahia entregaram um jogo de fricção, recheado de duelos, dividido no detalhe. Em noites assim, qualquer distração vira punhal. A bronca pós-jogo só tem esse peso porque o clube quer disputar tudo, o tempo todo. Para quem veste preto e branco, não existe jogada morta, não existe lance depois eu vejo. Existe precisão, existe compromisso, existe a cultura de um escudo que cobra alto de quem o carrega. O olhar para frente já tem data e adversário. O próximo compromisso exige uma resposta que não se mede apenas no placar, mas na forma. O torcedor quer ver agressividade que não se confunde com afobação, organização que não tolhe criatividade, sobretudo, um time que transforma cada dividida em manifesto. Se a noite contra o Bahia foi o estalo, o jogo seguinte precisa ser a obra. O futebol é mestre em oferecer atalho para a reconciliação com a arquibancada, desempenho convincente, intensidade de ponta a ponta e vitória que fale alto. O protagonista da bronca, como acontece nesses casos, deverá atravessar um processo interno. O caminho passa por autocrítica, treinos fortes e reconquista silenciosa de confiança. Portas não se fecham para sempre em vestiários vencedores, fecham-se para atitudes. Se a resposta vier com profissionalismo e entrega, as cicatrizes da noite viram aprendizado coletivo. Se não vier, o elenco se reorganiza sem trauma, porque a camisa não espera ninguém. O Corinthians joga, o Corinthians cobra, o Corinthians segue. No fim, a frase que virou manchete talvez seja lembrada menos pela dureza e mais pelo ponto de virada que ela representou. O vestiário que sai ferido de uma noite dessas pode voltar mais compacto, mais atento e mais letal. E é isso que a Fiel espera, um time que aprenda rápido, que transforme turbulência em velocidade de cruzeiro, que entenda que a régua interna subiu e que, a partir de agora, cada metro do campo precisa ter dono. Quando a bola rolar de novo, Dorival e elenco saberão se a bronca virou trilho ou se foi apenas faísca no escuro. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! Na reapresentação no CT, a temperatura do vestiário não era de conflito, mas de consequência. Portas fechadas, reunião curta, nenhum discurso inflamado, apenas prancheta, vídeo e objetivo.
A comissão técnica alinhou fatos, separou frações de segundo que mudaram o destino do jogo contra o Bahia e devolveu ao grupo a responsabilidade de transformar frustração em método. O silêncio entre uma explicação e outra dizia mais que qualquer manchete. Dorival falou por último, como convém a quem segura o leme. Reiterou que o escudo está acima de qualquer nome, que performance e disciplina caminham juntas, e que a frase da noite anterior não era espetáculo, era um limite. Quem quiser atravessá-lo, atravessa com treino, com entrega e com padrão. Quem tentar questioná-lo, vai esbarrar na realidade do alto nível, que não pede licença a reputações. No gramado, a primeira sessão trouxe correções milimétricas. Ajuste de linha defensiva contra basculação tardia, compensação imediata do volante no corredor vulnerável, aproximação mais curta entre o meia armador e o ponta do lado forte. Não houve cartões de visita para novas ideias, houve fidelidade a princípios, com ênfase naquilo que deixou de aparecer em Itaquera, reação à perda, concentração na segunda bola e agressividade limpa no duelo. A bola parada, vilã de um dos momentos do jogo, ganhou laboratório próprio. Sequências repetidas até a fadiga, com foco na leitura do bloqueio, na ocupação de zonas e no tempo de ataque à bola. No ataque, finalizações em progressão, com gatilhos claros, passe de ruptura pede definição, cruzamento pede ataque ao primeiro pau, e meia-lua pede arremate sem floreio. A comissão não quer jogada bonita, quer jogada certa. Paralelamente, o trabalho mental cobrou presença. Líderes do grupo puxaram os mais jovens para o olho do furacão, sem exposição desnecessária. Falaram de pertencimento, da diferença entre erro de execução e erro de atitude, da importância de cortar pela raiz qualquer sinal de desatenção competitiva. O recado foi direto: uma noite ruim não define carreira, mas pode definir quem você decide ser depois dela. Os princípios de identidade voltaram à lousa como manifesto. Time curto, bloco coordenado, pressão pós-perda com tempo e espaço, amplitude para abrir corredor interior e coragem para atrair e acelerar. A ideia não é decorar um manual, é internalizar um comportamento. O Corinthians que se quer ver é o que antecipa e impõe, não o que reage tarde e paga o preço. Do lado de fora, a Fiel oscilou entre o desabafo e o abraço. É a natureza de uma torcida que vive o clube no volume máximo. Nos próximos 90 minutos, porém, o estádio tende a virar uma só voz, cobrança e apoio, lado a lado. Quem veste preto e branco sabe que a régua é alta e que a recompensa, quando vem, tem o tamanho da exigência. A diretoria, por sua vez, apareceu pouco e trabalhou muito. Endossou a linha da comissão técnica, blindou o vestiário e cortou pela raiz qualquer tentativa de transformar o episódio em novela. Não há caça às bruxas, há critérios. Postura profissional rende minutos, desempenho rende titularidade, consistência rende campanha. O resto é ruído que o clube escolhe não amplificar. Sobre mercado, nenhum soluço de resultado muda convicções. O clube observa oportunidades, mas não confunde reação com planejamento. A janela, quando servir, servirá para elevar o nível competitivo, não para aplacar ânimos. A prioridade, aqui e agora, é fazer o que já está dentro de casa render no seu teto. O próximo compromisso está desenhado no microscópio da análise de desempenho, transições rivais mapeadas, bolas paradas destrinchadas, pontos de estresse para pressionar no terço inicial do campo adversário. Mais do que um plano de jogo, o Corinthians carrega um propósito imediato: devolver ao torcedor, na forma, o que a tabela ainda não traduz. Intensidade sustentável, decisões limpas e um time que não negocia cada centímetro. O atleta que virou foco do pós-jogo recebeu roteiro claro de reconquista. Não há atalhos, há treino, entrega e leitura. O "não joga mais comigo" não é tatuagem, é um espelho. Alguns o encaram e mudam. Outros desviam o olhar e somem. O vestiário, maduro, sabe que a porta nunca está trancada para quem decide atravessá-la com profissionalismo. Num calendário de 2025 que cobra autoridade em todas as frentes, o Corinthians precisa encadear atuações que sustentem objetivos. Pontuar fora, vencer em casa, transformar sequência em trilho, e trilho em campanha. Os números não se dobram a discursos, se dobram a desempenho. E desempenho nasce de repetição, convicção e coragem.
Dorival carrega no currículo respostas a noites piores do que a vivida contra o Bahia. Sabe reerguer elencos sem teatralidade, recolocar trilhos no lugar e, sobretudo, dividir com o grupo a responsabilidade pelo rumo. Ao subir o tom, ele também sobe a régua do que considera aceitável. Não há promessa de caminho fácil, há promessa de caminho coerente. A crônica daquele jogo não termina na bronca, mas no que ela aciona. Treino mais pesado, detalhe mais afiado, mentalidade mais alerta. O Corinthians que sai da tempestade não precisa ser um time diferente, precisa ser o mesmo time, só que é no seu melhor. Sem ruído, sem atalho, sem autoengano. Com a bola, com o duelo, com a camisa. Quando a bola rolar novamente, não haverá manifesto nem sentença. Haverá futebol. E é nele que o Corinthians pretende dar a única resposta que interessa. Se a noite contra o Bahia foi o estalo, a próxima atuação precisa ser o passo firme. A Fiel já viu essa história virar e espera vê-la virar de novo, com suor, com padrão e com aquela sensação inconfundível de que, quando o Corinthians se reconhece, ninguém consegue ignorar. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.